Fala galera, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês parte da minha carteira de fundos imobiliários, vou mostrar 4 ativos que eu invisto hoje, e esses 4 ativos me pagam R$ 790 por mês, isso mesmo, faça chuva, faça sol, R$ 790 cai na minha conta, e por conta de eu ser cotista, fazer parte desses fundos imobiliários, eu vou explicar esses ativos para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vou dar uma breve explicação sobre fundos imobiliários. Quando a gente entra na ótica dos fundos imobiliários, a gente tem que analisar os tipos de ativos que esses fundos, esse conglomerado imobiliário investe. Basicamente, a gente tem a classe dos fundos de tijolos e os fundos de papel. Os fundos de tijolos, ele investe basicamente em coisas palpáveis ali, em tijolo e em construções, que seriam shoppings, lajes corporativas, que são salas comerciais, galpões logísticos, que basicamente, a grosso modo, é barracão. Então, a gente tem essa classe aí que investe em imóveis físicos aí. Já os fundos de papéis investem em dívidas, então, basicamente, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário. Essa pessoa que adquire esse dinheiro, ela vai lá e constrói, por exemplo, um barracão, ela vai lá constrói um hotel, e por isso, para esse dinheiro emprestado, ela te paga juros. Então você sim, você sendo cotista desse fundo de papel que empresta dinheiro, você recebe os juros, e isso se transforma em renda mensal para você como cotista. Também em fundo de papel, a gente tem a classe de fundos, basicamente que são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, tem nesse sentido aqui. Inicialmente, vou mostrar para vocês o GGRC11. Ele é um fundo, então, que investe em galpões logísticos, possui 33 imóveis, mais de 613 mil metros quadrados locados, mais de 190 mil cotistas, e o fundo aqui é base 10. Então, é bastante informação. Veja só. Então, é um fundo bem diversificado, ele tem mais de 33 barracões, basicamente. Ele tem mais de 600 mil metros quadrados locados. Cara, é área de locação pra caramba, concorda comigo? De repente, você vê lá para comprar um imóvel, comprar uma sala comercial de 50, 60 metros quadrados. Imagina um fundo que investe em mais de 600 mil metros quadrados. Outro detalhe, perceba aqui a diversificação. Então, se você fosse hoje comprar um apartamento para alugar, veja só que se o inquilino sai, você ficou na mão, vai ter que pagar, ter custo com condomínio, vai ter todo o custo inerente ao imóvel lá. Já que no fundo imobiliário, por exemplo, nesse GGRC11, se um inquilino sai, veja só que tem mais 32 para cobrir, te pagar uma renda mensal ainda. Então, um fundo que ele consegue fazer uma alocação de recursos bem bacana e proteger o cotista aí da sua renda mensal, tá bom? E o que acontece? Também um fundo tem mais de 190 mil cotistas, isso é importante para dar liquidez para o fundo, por quê? No dia a dia, você quer comprar, vender cota, por exemplo, porque, entenda, você pode comprar essa cota todo dia, o horário comercial ali, das 10 da manhã às 5 da tarde, então você pode comprar todo dia essas cotas. Então, para alguém estar comprando, outra pessoa tem que estar vendendo. Para alguém estar vendendo, alguém tem que estar comprando. Então, se tem bastante cotista na base desse fundo, é bacana porque você consegue negociar melhor esse fundo aí, e é um fundo bem tranquilo aí. Também o fundo cota base 10, que isso mostra para nós que a partir de R$ 10, galera, a partir de R$ 10, um valor praticamente de um lanche aí, você consegue comprar uma cota, virar um pequeno dono desse fundo, beleza? Então eu trouxe também informações sobre o relatório gerencial desses fundos. Galera, para quem também não sabe, mas os relatórios gerenciais, basicamente o gestor, quem está administrando aquela carteira de ativos, ele informa para nós, manda um relatório lá de 10, 15, 20 páginas mostrando os ativos, falando como é que tá a situação financeira do fundo, quem está pagando em dia, quem não está, como é que está toda essa questão. Então esse relatório é muito importante que você leia e entenda no que você está investindo. Mas basicamente, olha que bacana no GGRC11, ele traz para nós fotos, imagens aqui dos ativos do fundo. A gente pode ver que ele aluga aqui, por exemplo, para a Hering, para a Ambev. Ele também mostra para nós a diversificação regional, então ele investe em vários estados, não tem um imóvel, por exemplo, só em um município ou só em um estado do Brasil, e sim ele é bem diversificado, tem várias regiões. Então imagina, por exemplo, se esse fundo tivesse só imóveis lá em Porto Alegre que deu aquelas enchentes. Que pepino não seria para você cotista ter imóveis somente lá. Olha a depreciação do valor patrimonial que tem do ativo, do galpão, e também do inquilino que de repente não consegue mais pagar. Que situação complicada. Então, de repente, você tem um valor ali e fala assim, cara, o que eu vou fazer? Eu quero ter uma renda mensal. Não é uma recomendação de investimento, mas veja que aqui o fundo imobiliário é uma opção bem bacana para você ter uma renda mensal bem tranquila aqui, tá? Também a gente pode ver aqui, ele mostra sobre os inquilinos. Olha a quantidade de inquilinos que a gente tem aqui. Então, o que eu coloco de ponto negativo aqui é uma pequena concentração aqui em Ambev Americanas. Eu gostaria que fosse abaixo de 10%. Já entrando para outro ativo, CVBI11, investe em CRIs e cotas de outros FIIs, possui mais de 46 CRIs na carteira, mais de 84 mil cotistas e negocia quase R$ 2 milhões por dia. Então veja só que nem eu comentei para ti. Se você quiser comprar ali no dia a dia, comprar e vender cota, você precisa ter liquidez.
número de cotistas, quantidade de negociações por dia, isso é muito importante analisar. Então, por exemplo, você pega um fundo que negocia 100 mil reais por dia, você vai comprar, por exemplo, 5, 10 mil reais, cara, vai balançar muito ali no preço. E um fundo que negocia, por exemplo, 2 milhões por dia, você querer comprar 5, 10 mil reais, não vai fazer muita diferença ali na negociação da boleta no dia a dia. E veja só, é um fundo que ele opera basicamente com 46 CRIs. No mínimo ele tem aqui 46 devedores. Então ele consegue pulverizar aqui, de repente você, porque CRI é um ativo de renda fixa. Então de repente, de vez você ir lá, ficar estudando, vendo a questão de crédito, se o cara que você vai emprestar dinheiro vai te pagar, você basicamente terceiriza para um gestor que vai fazer isso com profissionalismo para você e vai te pagar uma renda mensal. Veja como é interessante, mesmo sendo ativo de papel, ele faz uma diversificação em setores que ele empresta dinheiro. Ele empresta dinheiro aqui, por exemplo, para quem investe em loteamento, setor residencial, logístico, shopping, energia. Então ele também diversifica em setores para diversificar, minimizar o risco da carteira aqui, entendeu? E olha a distribuição geográfica, que interessante aqui que ele tem boa diversificação. Esse fundo aqui tem uma leve concentração ali no estado de São Paulo, mas bem aceitável aqui na minha visão, né? Porque boa parte do mercado fica ali nesse estado, então a gente consegue ter uma tranquilidade nesse sentido aqui na minha visão. E olha que interessante aqui também, alocação por indexador. Basicamente, mais de 90% do fundo investe em CRIs que são indexados a IPCA, para quem não sabe, IPCA é inflação, e basicamente está te pagando IPCA mais 11% ali a carteira desse fundo. O que diz para nós, galera? Então, quando o fundo é criado, ele tem um benchmark, que é a taxa referencial, que ele vai dizer lá o que ele quer bater lá de rentabilidade. Então, normalmente tem fundos que colocam CDI, outros fundos colocam, por exemplo, o Ibovespa, também tem o IPCA mais 6. O IPCA mais 6, que é a inflação mais 6%. Então, você vai ter um ganho real acima da inflação de 6%. Esse fundo está com uma carteira de IPCA mais 11. Olha só, tem muito fundo que tenta bater IPCA mais 6 e esse fundo aqui, imobiliário, está com uma carteira aqui de IPCA mais 11. Fora o CDI, quase 5 ali, e CDI mais 5. Então, é uma carteira com bastante spread. O que a gente tem que analisar aqui é o risco do crédito. Então não adianta só emprestar com uma boa taxa de rentabilidade e não cuidar de quem são os devedores ali para quem você está emprestando dinheiro. A distribuição por CRI ali, eu não gostei de uma pequena concentração ali, mais de 10% em um FII que é da própria gestora. Olha a performance também do fundo aqui. Então a gente está vendo que o CVBI 11, ele está tendo uma rentabilidade muito bacana aqui, acima de 10%. Outro ativo da minha carteira é o SNEG 11, para quem não sabe, ele é um fundo imobiliário do setor agro, então ele está na categoria, na minha visão, dos fundos imobiliários, mas ele está numa subcategoria ali do agronegócio, tá? Então, basicamente, esse fundo ele empresta dinheiro para o pessoal do agronegócio, então, para, por exemplo, comprar terra, para construir armazém. Então, ele trabalha nesse sentido aqui. Ele tem um patrimônio líquido ali de mais de 600 milhões de reais, mais de 260 devedores, mais de 114 mil cotistas e também é o fundo base 10. Olha só a distribuição, eu já coloco de ponto negativo aqui uma concentração em Minas Gerais. Galera, volta para cá, ó. Entenda uma coisa, todo fundo imobiliário tem alguma coisa de negativo. Não tem um fundo extremamente perfeito. Sempre vai ter uma coisa negativa e você vê essa carteira de crédito pulverizada, você pode ver em fundos mais antigos, sempre tem um ou dois CRIs ali que tem algum probleminha e tá tudo bem. Você tem que entender que isso faz parte do jogo, mas você tem que estar ciente, entender, analisar o risco se faz sentido para você e para sua carteira, beleza? Outra questão desse fundo aqui, então a concentração por devedor. Olha só que basicamente um CRA, que o CRI é o certificado recebível imobiliário e o CRA é o certificado recebível do agronegócio. Então ele investe em CRA basicamente. Mas veja só que um CRA representa quase 50% da carteira. O que eu vi muita gente falar de ponto negativo aqui. Só que olha que interessante, esse único CRA tem basicamente 88 devedores e tem zero de inadimplência. Então a gente tem que analisar nesse sentido, que nem eu comentei para vocês. De vez você ter que analisar você mesmo, aquele CRA, aquele CRI, você terceiriza para um gestor analisar para você e ver se faz sentido para a carteira. Não é uma recomendação de investimento, mas eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira há anos e nunca eu tive problema com ele, né? Mas veja só que, na minha visão, é um baita gestor que tá por trás, e ele consegue fazer uma diversificação bem bacana aí e entender aquele CRA, entender as garantias que tem ali para proteger você cotista. Olha a performance do fundo, então, que nem eu comentei para você sobre o benchmark lá na questão do CVBI 11, olha só aqui que o SNEG tá batendo o CDI. Muita gente não consegue bater o CDI. Galera, entenda uma coisa, você acha que é pouco às vezes para bater CDI? Muito gestor que investe em ações não consegue bater CDI. Fundos que investem em ações, multimercado lá e tudo mais, não conseguem bater isso daí. A gente está falando de um investimento em fundo imobiliário que consegue bater e te pagar mensalmente uma renda aqui. Então isso é muito importante frisar para vocês aí, tá bom? Quarto e último fundo da minha carteira que eu vou mostrar para vocês aqui é o CAFOF 11, da gestora Quineia. Para quem não sabe, Quineia é do Grupo Itaú. Ele basicamente compra cotas de outros fundos, então esse aqui é um fundo de fundos.
ele tem um patrimônio também maior que 600 milhões de reais, tem mais de 32 FIIs na carteira e negocia praticamente R$ 1 milhão por dia. Olha só que bacana, ele mostra como é que é feita a composição dos rendimentos do FOF. Então, basicamente, a gente vê que boa parte é receita de outros FIIs, mas também ele tem receita financeira, ele tem receita com CRI, ele não investe 100% em outros fundos imobiliários. Ele tem, basicamente, 80%, 90% nisso, e o resto ele deixa em caixa, ele pode colocar um pouquinho em CRI, então ele faz um pouquinho esse trabalho com o dinheiro do fundo aí. Ele mostra para nós ali que tem reserva acumulada não distribuída de 73 centavos. O que quer dizer isso? Basicamente, todo mês ele está pagando para o cotista ali 75, 80 centavos ali por cota, e ele tem ainda para distribuir, que está retido em caixa lá 73 centavos. Então, é basicamente, até fim do ano, ele vai ter que distribuir esse dinheiro para os cotistas aí. A alocação dos recursos do fundo, olha só que bacana, que ele também faz uma diversificação de setores aqui. Então, ele investe ali em fundos que investem em multi-estratégia, shoppings, escritórios, logísticas. Então, ele faz essa diversificação. Olha só que nem eu comentei para ti, praticamente 93% da carteira é fundos imobiliários, 5% em CRIs e 2% em caixa. Então ele faz essa diversificação bem tranquila aí. Olha só que interessante, análise de upside. Então tudo isso, galera, reforçando para vocês, está no relatório gerencial que a própria gestora lá desse fundo manda para nós lá, para a gente avaliar como é que está a situação. Basicamente tem que ler e acompanhar esse fundo aqui. Olha só que basicamente a gente tem um duplo desconto aqui. Então o que diz para nós esse duplo desconto? É como se, por exemplo, o CAFOF 11, ele investisse, por exemplo, no SNEG. O SNEG está sendo negociado, vamos supor, por R$8. E você comprando uma cota do CAFOF 11 é como se você estivesse comprando uma cota do SNEG que está dentro dele por R$7. Eu acho que vocês me entenderam nesse sentido. Então, tem um desconto sobre desconto. Por quê? A cota patrimonial do SNEG, vamos supor que está 10. Ele está no mercado por 8. E aqui, comprando dentro do fundo, você está comprando por 7. Então, você está com um duplo desconto. Então, veja só que o próprio gestor já fala para nós que está com um potencial upside de 32% desse fundo aqui. Eu vou deixar de recomendação para vocês aqui esse vídeo mostrando aqui, que eu falo sobre essa questão aqui das mudanças dos fundos imobiliários que eu estou vendo acontecer. Eu já aproveitei uma oportunidade no passado e eu estou vendo acontecer de novo e o pessoal não está vendo isso, beleza? Mas vamos seguir aqui. Continuando aqui, olha só, galera, minha carteira na MyProfit. Para quem não sabe, isso aqui é um consolidador de carteira. Basicamente, se você investe, por exemplo, pelo BTG, pelo XP, pela Clear, pela Rico, então você junta essas 4 corretoras em um lugar só para você monitorar a tua carteira, como é que ela está indo, se está positivo, não está, quando você está ganhando por mês aí de dividendo, tá bom? Então eu trouxe aqui para nós, quanto que eu ganhei aqui com esses 4 fundos imobiliários, eu ganhei mais de R$790 agora em setembro, eu vou pegar esse dinheiro, basicamente vou reinvestir. E olha só o IOC que eu também marquei ali, que é o Dividend Yield on Cost. Basicamente é o dividendo que eu tenho pelo preço que eu pago, pelo preço de custo. Olha só que eu tô com o SNEG, por exemplo, pagou 1,25% de dividend yield aí no mês de setembro. Que coisa bacana, quanto que a gente pode ter de rentabilidade aí. Reforço que não é uma recomendação de investimento, mas a gente tem que acompanhar nossa carteira de FIIs. Olha como faz sentido, para mim pelo menos faz sentido, investir nesse ativo aqui que me paga uma rendinha todo mês, tá bom? Galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, trazer para vocês essa informação. De recomendação, vou deixar para vocês esse vídeo aqui, como você atinge um patrimônio de R$100 mil em 2 anos, as estratégias que você pode utilizar para alavancar, acelerar o seu crescimento patrimonial. Até o próximo vídeo. Fui!